Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre a sua carta de apresentação. Aquela carta que você tem de se esmerar para fazer o melhor texto que você pode, de tal maneira que aquela pessoa a quem você endereçou a sua carta tenha interesse verdadeiro em conhecê-lo, em entrevistá-lo, em saber quem é você, em saber sobre a sua experiência, em saber sobre o seu potencial e em saber sobre o que você pode fazer pela organização. No passado, esta carta era chamada de Broadcast Letter. Este termo foi criado por um professor de Harvard quando ele escreveu um livro, Job Search Unlimited, na década de 60, quando ele começou a receber da Universidade de Harvard alguns oficiais das Forças Armadas Americanas que voltavam da Guerra do Vietnã e eram premiados com programas de MBAs. Essa carta teve assim uma efervescência muito grande nos meios empresariais norte-americanos. Essa carta nos chegou aqui na década de 70. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho de outplacement no Brasil, eu era a segunda empresa do Brasil. Eu mandava uma carta dessas para as empresas e, em geral, elas chegavam a ter até 90% de resposta. Hoje, ela tem uma resposta insignificante. Por quê? Porque elas são mal redigidas. Hoje, quem lê uma carta dessa, lê todas. Porque houve uma espécie de popularização dos termos dessa carta. Eu me lembro que alguns anos atrás eu conduzia um trabalho de outplacement para 2 executivos da mesma organização de São José dos Campos. A empresa ficava em São José dos Campos. E, de repente, a minha secretária Bia, que foi um grande pilar na construção da Gutenberg Consultores, a senhora Bia chegou para mim e disse: Gutenberg, olha isso aqui. Eu falei: o que é que foi? Ela falou: olha, fulano de tal está mandando essa carta. Olha essa outra carta aqui, é a mesma carta, só muda o nome. Isto é, um executivo da mesma empresa, colega deste aqui, pegou a carta deste aqui e estava copiando. Só mudou o nome. Essa carta tinha tudo para não dar certo. Imediatamente, eu tratei de chamar esses 2 executivos à minha sala, naturalmente que cada um individualmente, e mostrei para eles o erro que eles estavam cometendo. Cuidado para você não se impressionar com uma carta que você leu e você quer copiá-la para enviar a uma empresa. Não! Use da sua criatividade. Se você precisar de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda de sua esposa, de sua namorada, de sua noiva, de um colega de trabalho, de um consultor, de um conselheiro ou de qualquer pessoa. O importante é que esta carta desperte atenção naquela pessoa que a recebeu. Essa carta é composta das seguintes questões. Primeiro, a identificação de quem você é. 2, a sua formação econômica. 3, o seu histórico profissional e o resumo dos resumos dos seus melhores resultados obtidos. 4, a solicitação para uma entrevista. É bem verdade que você pode inverter a ordem da carta, mas em geral essa carta deve ter esse estilo. Coisas importantes. Cuidado para soletrar o nome da pessoa a quem você dirige esta carta de maneira correta. Eu me lembro que no passado, eu já me referi a este caso aqui, eu creio. Eu recebi a carta de um professor de uma grande escola de administração aqui de São Paulo, a melhor. E ele escrevia o nome Votorantim de maneira errada em vários erros de português. Eu liguei para ele, até porque eu fazia palestra nessa universidade
a convite do professor Roberto Sintra Leite, do Álvaro Melo, do professor Ronald Degan e de outras figuras. Liguei para ele e disse: professor, eu estou lhe ligando pelo seguinte: eu recebi uma carta sua, mas a sua carta está coberta de erros de português. A resposta que ele me deu: Gutenberg, o meu computador eu trouxe dos Estados Unidos. Eu falei: mas isso não lhe dá o direito de escrever o português errado. Não lhe dá o direito de escrever o português errado. Você errou. Você precisa corrigir, porque isso depõe contra você e contra a sua escola, onde você é professor. Portanto, cuidado, muito cuidado. Preste atenção no endereço. Escreva-o corretamente. Veja se faz sentido as frases que você escreveu. E como eu disse, se quiser obter um auxílio, procure, não tenha vergonha. É melhor você acertar do que enviar uma carta errada, com erros de português, de grafia, de acentuação, de pontuação, etc, etc, etc. Essa carta é extremamente importante quando você está procurando um novo emprego. Portanto, se esmere em fazê-la da melhor maneira possível. E eu lhe garanto que você vai obter resultados. Se você é um gerente da área industrial, mande esta carta para o diretor industrial. Se você é da área financeira, mande para o diretor financeiro ou vice-presidente financeiro. Se você é da área de vendas, manda para o diretor de vendas ou diretor comercial, etc, etc, etc. Comece sempre pela área na qual você tem interesse em trabalhar. Eu agora quero pedir a você que, se você gosta dos meus trabalhos, das minhas indicações, que você recomende o meu trabalho para os seus amigos. E, eventualmente, você necessitar de um trabalho de outplacement, bem dirigido, bem construído, procure a nossa empresa. Se você acha que você está com uma carreira estagnada e necessita de um coach, procure a Gutenberg Consultores. Fomos nós os pioneiros nesta área. Em 1986, eu comecei a fazer trabalho de coaching no Brasil com o nome de In-Placement. E um dos primeiros trabalhos que realizamos foi para a empresa Polidura do Pão. Depois para o CAN, depois para a Cummins, inclusive o presidente da Cummins naquela época. Depois para a ZF, para toda a gerência e diretoria da ZF, não, da KSB Bombas, entre tantas e tantas outras organizações, a Olin Química, entre tantas e tantas outras empresas. Portanto, eu tenho a experiência, eu tenho o conhecimento, eu tenho a sabedoria para conduzir você a um patamar mais elevado em sua carreira. Não apenas o Gutenberg, mas o Gutenberg e a sua equipe. Eu agora quero pedir para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, onde você vai encontrar uma série de trabalhos que poderão lhe favorecer. Por outro lado, sugiro que você adquira livros que escrevi. Eu tenho dito que eu já escrevi 15 livros, e aqui estão alguns dos últimos que escrevi. Cartas de um coach executivo, As vulnerabilidades de um profissional, Guia de sobrevivência corporativa, entre tantos outros. Estes livros foram escritos com base na minha experiência, na conversa com inúmeros executivos, presidentes, vice-presidentes, diretores, etc, etc. E eles foram escritos para beneficiá-lo, unicamente para beneficiá-lo. Pois, como você sabe, é muito difícil você fazer fortuna neste país escrevendo livros. Se você tiver interesse em conhecer em maior profundidade os serviços da Gutenberg, nas áreas de outplacement, coaching executivo, etc., eu sugiro que você mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br e nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!